Continuando a tratativa nossa dos princípios constitucionais tributários, vamos falar agora do princípio da vedação ao confisco, proibição ao confisco, ou da não confiscatoriedade. Onde é que está isso? Artigo 150, inciso 4 da Constituição da República Federativa do Brasil. Você vai colocar lá. O artigo 150, caput, a cabeça do artigo, fala o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Quem é o contribuinte? É o devedor. Quem é o devedor? Pessoa física e pessoa jurídica, ok? É proibido a União, Estado, Município e Distrito Federal. É proibido, ou seja, está ipsiliter na Constituição, é vedado, ou seja, é proibido. Inciso 4, utilizar tributo com efeito de confisco. Beleza? Então, no final do inciso 4 do artigo 150, você vai colocar lá, abre aspas, tá lá, utilizar tributo com efeito de confisco. Ou seja, você vai colocar, finalzinho, vai colocar a caneta 0.1, vai escrever bem pequenininho lá. Princípio da não confiscatoriedade ou proibição ou ainda vedação do confisco. Olha só. Bom, esse postulado, artigo 150, inciso 4, ele diz o seguinte: ele proíbe a criação de tributos. Ele especificou qual tributo? Não. Então, geral, qualquer tributo, tá? De caráter confiscatório. Então, ele está proibindo o confisco. O confisco pode ser entendido como uma tributação excessiva, exagerada, tá ok? Contudo, a limitação é casuística. Não há limitação objetiva com limites cartesianos, delimitadores do que vem a ser uma, entre aspas, tributação excessiva no Brasil. Ou seja, caso a caso que você vai tratar, comparando com o que já tem. A aferição do aniquilamento da riqueza tributável compete ao Poder Judiciário, quando provocado pelo contribuinte prejudicado no caso concreto. Ou seja, se você se achou prejudicado com aquele tributo, você achando que ele foi cobrado exageradamente, você vai às portas do Poder Judiciário. Tá? O tributo é inexorável, mas o poder de tributar não deve ser o poder de destruir ou de aniquilar o patrimônio do sujeito passivo. Sujeito passivo, o devedor. Devedor, pessoa física e pessoa jurídica, ou seja, os contribuintes. Tá, ressalta-se que o confisco pode ser suscitado em face de tributação anômala. Tributação anômala. Mesmo que contenha em seu bojo exigência de valores razoáveis. Queremos afirmar que confisco pode ser tributação anômala, independentemente do montante exigido, cabendo ao intérprete averiguar as lesões ao direito tributário, tradutora ipsi fato da violação ao postulado da razoabilidade da tributação em comento. Olha só, tributação anômala, ou seja, está sendo diferente daquilo tudo que você vinha pagando. É aí então que você vai alegar o quê? O princípio da razoabilidade tributária, entendeu? Ou seja, é um tributo que você, claro, é uma questão subjetiva, né? Você vai na justiça, no Poder Judiciário, e vai fazer suas alegações, né? Através de sua petição, tá? Um advogado tributarista vai dizer, olha, essa tributação aqui tá com característica de confisco. Aí que tá, porque é proibido o confisco. Por quê? Porque é um tributo anômalo, é algo totalmente diferente daquilo que você já vinha pagando. Tranquilo? Vamos falar o seguinte, a diferença entre confisco e multa. Veja, então tá, fazendo essa diferenciação entre confisco e multa. Multa não é tributo, multa não é imposto, não é imposto, beleza? Tá. O artigo 3º do Código Tributário Nacional, no seu caput, ele diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória, entre parênteses, né? Obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Aí que tá. Porque a multa é que tem essa característica de sanção de ato ilícito. Continuando, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Bom, para o STF,
há que se entender o princípio da não confiscabilidade ou o princípio da vedação ao confisco. Bom, as multas confiscatórias, conforme a DIN MC 1075, relator Celso de Mello. Portanto, não poderá haver multa confiscatória, uma vez plenamente aplicável o princípio tributário em comento, a fim de se garantir o direito de propriedade. Artigo 5º, inciso 22 da Constituição de 88. Bom, o artigo 5º, inciso 22, o inciso 22 ele fala sobre o quê? Direito de propriedade. Vou ler agora o seguinte: é garantido o direito de propriedade, ou seja, é um direito fundamental, porém não absoluto. Entende-se que o corpo constitucional enfoca a propriedade privada dos meios de produção, como fábricas, escolas e fazendas. Norma de eficácia contida, de aplicabilidade imediata, direta, mas que deixa margem a que o legislador infraconstitucional venha reduzir seu alcance sem, porém, desfigurá-lo. Por que ele diz o seguinte, que o direito de propriedade não é absoluto? Porque ele tem que ter o quê? Uma função social, tá? Para evitar o uso de propriedade que seja apenas para especular. Toda propriedade ela tem que ter uma função social. Se assim não for, vai ser o quê? Desapropriado. Se for uma área urbana, através primeiramente do IPTU progressivo. Ok? Então tá. Bom, o inciso 22 do artigo 5º da Constituição é o seguinte: ele assegura toda e qualquer propriedade, desde a imobiliária até a intelectual e de marcas. É um dispositivo pelo qual se reconhece à pessoa, no Brasil, o direito de ser proprietário de algo, em contraponto com exclusividade da propriedade estatal de outros regimes. O direito de propriedade, genericamente, pode ser definido como um direito subjetivo que assegura à pessoa o monopólio da exploração de um bem e de fazer valer esse poder contra todos que eventualmente queira a ele se opor. É aquela história. Tem que lembrar o seguinte, que não é um direito absoluto e que você tem que ter uma função social. Claro que ela também é protegida contra esbulho, né? Invasão, enfim. O direito civil também fala sobre isso. Bom, segundo lição de Luiz Alberto David Araújo, esse pequeno comentário que eu li agora, ok? Em relação ao STF, prevaleceu a tese de que o caráter do confisco do tributo deve ser avaliado à luz de todo o sistema tributário, isto é, em relação à carga tributária total resultante dos tributos em conjunto, e não em função de cada tributo isoladamente analisado. Bom, vamos agora à exceção. O princípio da vedação ao confisco não se aplica aos tributos extrafiscais. Quais são eles? O II, Imposto de Importação, o IE, Imposto de Exportação, o IPI, Imposto de Produtos Industrializados, o IR, Imposto de Renda, IOF, Imposto de Operações Fiscais, o IEG, Imposto de Guerra e aquele Imposto de Calamidade. Beleza? Tributos extrafiscais são os tributos regulatórios, ok? É aquele que o pagamento é imediato, tá? Ele vai contra o princípio da anterioridade, ou seja, cria-se uma lei tributária esse ano fiscal, só no próximo ano é que vai cobrar, tá? Então, os tributos, para fechar o princípio da vedação ao confisco ou da não confiscatoriedade, está lá no artigo 150, inciso 4 da Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos lembrar o seguinte: não se aplica aos tributos extrafiscais, tá? A jurisprudência ela tem entendido o seguinte, que admite alíquotas confiscatórias nesse tipo de impostos, ok? Impostos regulatórios, beleza? O imposto de importação, exportação, produtos industrializados, operações financeiras, impostos de guerra, tá? Estou até procurando aqui, ver se eu já acho eles aqui. Enfim. E aquele imposto de calamidade, beleza? Isso fica claro no tributo de vedação, princípio da vedação ao confisco ou da não confiscabilidade. Ou seja, esses impostos extrafiscais, impostos regulatórios,
não se aplica o princípio da vedação ao confisco. É importante quando você for lá ler o artigo 150, inciso 4, que você coloque lá: não se aplica aos tributos extrafiscais, e você vai botar entre parênteses lá o II, o IE, IPI, IOF, imposto IEG, sobre a guerra, e também aquele sobre calamidade. Tá ok? Tá? IEG, né? O IEG é o que? Imposto extraordinário de guerra, e o EC, calamidade pública, empréstimo compulsório para a calamidade pública, exceção ao princípio também da anterioridade e da espera nonagesimal. Por quê? Porque a aplicação dele é imediata. O pagamento dele é na hora, é imediato. Beleza? Tranquilo então. Então tá, fazendo essa diferenciação entre confisco e multa. Multa não é tributo, multa não é imposto, não é imposto, beleza? Tá. O artigo 3º do Código Tributário Nacional, no seu caput, ele diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória, entre parênteses, né? Obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Aí que tá. Porque a multa é que tem essa característica de sanção de ato ilícito. Continuando. Instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Bom, para o STF, há que se entender o princípio da não confiscabilidade ou o princípio da vedação ao confisco. Bom, as multas confiscatórias, conforme a DIN MC 1075, relator Celso de Mello. Portanto, não poderá haver multa confiscatória, uma vez plenamente aplicável o princípio tributário em comento, a fim de se garantir o direito de propriedade. Artigo 5º, inciso 22 da Constituição de 88. Bom, o artigo 5º, inciso 22, o inciso 22 ele fala sobre o quê? Direito de propriedade. Vou ler agora o seguinte: é garantido o direito de propriedade, ou seja, é um direito fundamental, porém não absoluto. Entende-se que o corpo constitucional enfoca a propriedade privada dos meios de produção, como fábricas, escolas e fazendas. Norma de eficácia contida, de aplicabilidade imediata, direta, mas que deixa margem a que o legislador infraconstitucional venha reduzir seu alcance, sem porém desfigurá-lo. Por que ele diz o seguinte, que o direito de propriedade não é absoluto? Porque ele tem que ter o quê? Uma função social. Tá? Para evitar o uso de propriedade que seja apenas para especular. Toda propriedade ela tem que ter uma função social. Se assim não for, vai ser o quê? Desapropriado. Se for uma área urbana, através primeiramente do IPTU progressivo. Ok? Então tá. Bom, o inciso 22 do artigo 5º da Constituição é o seguinte: ele assegura toda e qualquer propriedade, desde a imobiliária até a intelectual e de marcas. É um dispositivo pelo qual se reconhece à pessoa, no Brasil, o direito de ser proprietário de algo, em contraponto com exclusividade da propriedade estatal de outros regimes. O direito de propriedade, genericamente, pode ser definido como um direito subjetivo que assegura à pessoa o monopólio da exploração de um bem e de fazer valer esse poder contra todos que eventualmente queira a ele se opor. É aquela história. Tem que lembrar o seguinte, que não é um direito absoluto e que você tem que ter uma função social. Claro que ela também é protegida contra esbulho, né? Invasão, enfim. Direito civil também fala sobre isso. Bom, segundo lição de Luiz Alberto David Araújo, esse pequeno comentário que eu li agora, ok? Em relação ao STF, prevaleceu a tese de que o caráter do confisco do tributo deve ser avaliado à luz de todo o sistema tributário, isto é, em relação à carga tributária total resultante dos tributos em conjunto, e não em função de cada tributo isoladamente analisado. Bom, vamos agora à exceção.
O princípio da vedação ao confisco não se aplica aos tributos extrafiscais. Quais são eles? O II, Imposto de Importação, o IE, Imposto de Exportação, o IPI, Imposto de Produtos Industrializados, o IR, Imposto de Renda, IOF, Imposto de Operações Fiscais, o IEG, Imposto de Guerra, e aquele Imposto de Calamidade. Beleza? Tributos extrafiscais são os tributos regulatórios, ok? É aquele que o pagamento é imediato, tá? Ele vai contra o princípio da anterioridade, ou seja, cria-se uma lei tributária esse ano fiscal, só no próximo ano é que vai cobrar, tá? Então, os tributos